uma bênção. Sabe, uma das características daqueles que amam, que servem a Deus, daqueles que manifestam a imagem e a semelhança de Jesus, é que Ele é uma bênção. Deus chamou você para ser uma bênção. Fala para o seu irmão isso aí. Deus chamou você para ser uma bênção. E a grande pergunta é: você tem sido uma bênção? Você tem sido uma bênção na vida de pessoas? Você tem sido uma bênção na onde você tem passado? As pessoas têm sido abençoadas através da sua vida, pessoas têm sido transformadas através de você. Então, olha o que diz aí a palavra de Deus. Então, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pode passar aí. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha só, aqui nesse versículo o Senhor está dizendo para Abraão: você será uma bênção. O que significa a palavra bênção? A palavra bênção, ela significa favor divino. Em nome de Jesus, eu quero já declarar nessa manhã que você está debaixo do favor de Deus sobre a sua vida. O favor de Deus é sobre a sua vida. Então olha só, a palavra bênção, ela significa favor divino. Ela significa os meios que nos conduzem à felicidade. O favor divino é um meio que nos conduz à felicidade. Quando somos abençoados, nós somos favorecidos por Deus, que passamos a ser meios de felicidade para a vida de outras pessoas. Olha que coisa poderosa, irmãos. Quando você tem o favor divino, você é favorecido, Deus te favorece. Olha para o seu irmão e fala para ele: Deus te favorece nessa manhã. Fala para o seu irmão assim: há um poder liberado sobre a sua vida. Deus te favorece. O favor divino é sobre você. Você precisa abraçar isso. Você precisa tomar posse disso na sua vida. Porque tem muitos cristãos, tem muitas pessoas que elas abraçam as dificuldades. Tem muitos cristãos que estão acostumados a abraçar os problemas. E aí você olha para a cara dele, é um poço de tristeza, um poço de problemas. Você vai conversar com ele, ele só sabe falar de problemas. E esquece que sobre a vida dele está o favor de Deus. Então você precisa abraçar isso. Você precisa começar a declarar todos os dias de manhã, quando você levantar, você precisa declarar: o favor de Deus é sobre a minha vida. Você pode fazer essa declaração agora? Declara aí: o favor de Deus é sobre a minha vida. Fala mais forte, fala mais forte. Agora diga isso pro diabo agora, vai. Agora diga isso para aquele problema mais difícil que você tem. Vai, diga aí. O favor de Deus é sobre a sua vida. Você precisa ter bem claro. Por quê? Porque se você quiser ser uma bênção, se você realmente quiser ser uma bênção, isso tem que estar bem claro dentro de você. Você precisa estar bem claro dentro de você. Porque senão, você vai perder a sua identidade. Você vai perder a sua identidade. Por quê? Porque você vai ficar olhando para as suas dificuldades e você vai ficar procurando alguém para ser bênção na sua vida.
E o que Deus quer é o contrário. Deus quer que você seja bênção na vida de outras pessoas. Então tem que estar bem claro: o favor de Deus é sobre a minha vida. O favor de Deus é sobre mim e sobre você. Agora, o que eu quero dizer para você nessa manhã, e eu vim aqui dizer isso para você, enviado do Senhor, para dizer isso para você nessa manhã. Existem algumas condições para que nós possamos alcançar o favor de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender as condições para que a bênção do Senhor seja sobre nós, o favor do Senhor seja liberado sobre as nossas vidas, e para que através das nossas vidas outras pessoas sejam abençoadas. E nós podemos aprender isso com Abraão. Nós podemos aprender isso com a história dele, que Deus disse para Abraão. Então olha só, Deus ele deu aqui, nos mostra 3 condições na vida de Abraão, para que o favor de Deus, para que ele fosse uma bênção na vida das pessoas. Volta lá para o versículo 1, olha o que ele diz aí. Olha só. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, no meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então olha só, primeira condição, primeiro grande princípio, para você ser uma bênção. Aqui está escrito aí, o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra. Olha só, o Senhor deu uma ordem para Abraão. O Senhor deu uma direção para Abraão. O Senhor disse: sai da tua terra. Então a primeira condição para nós sermos bênçãos, para nós desfrutarmos do favor divino, é obedecer a Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele: obedecer a Deus. Primeiro princípio para você ser uma bênção é você obedecer a Deus. O Senhor ele tem grande prazer quando nós o obedecemos. Quando nós obedecemos, o Senhor sente alegria com isso. O Senhor, isso satisfaz o coração de Deus quando nós o obedecemos. Lá em 1 Samuel, a Bíblia diz que o profeta Samuel ele diz: olha, é melhor obedecer do que você sacrificar. Então a primeira condição para o favor de Deus ser sobre a sua vida é você estar vivendo e andando em obediência. E eu pergunto para você nessa manhã: você tem andado em obediência ao Senhor? Tudo que o Senhor tem pedido para você nesse tempo, você tem obedecido? Para Abraão, Deus queria que Abraão saísse da terra dele, que Abraão fosse para um lugar aonde o Senhor o iria conduzir. Então é importante você atentar, porque muitas vezes o Senhor tem pedido coisas para você e muitas vezes você resiste. E aí você para o mover de Deus sobre a sua vida. Você para, tem coisas que muitas vezes você está fazendo que você sabe que não agrada ao Senhor, que não é da vontade do Senhor, que o Senhor não se alegra com isso. Muitas vezes você continua fazendo isso para o favor de Deus. Você deixa de ser uma bênção. Então olha só, é importante você obedecer ao Senhor. Obedeça ao Senhor, coloque o Senhor como prioridade na sua vida. A segunda coisa que ele fala é: sai da tua parentela, no meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Olha só, aqui o que ele está falando? Segundo princípio, é você priorizar Deus na sua vida. Por que Deus mandou Abraão sair do meio da casa dos parentes dele, da casa do pai, da terra dele? Porque Deus queria que Abraão priorizasse a Deus. Sabe, nós queremos ser bênção, nós queremos o favor de Deus nas nossas vidas, mas muitas vezes Deus não é a nossa prioridade. Deus não exerce a primazia nas nossas vidas. Deus não é o primeiro muitas vezes em nossas vidas. Tem outros antes de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós priorizamos os nossos parentes, muitas vezes nós priorizamos os nossos amigos, muitas vezes nós priorizamos o nosso trabalho, muitas vezes nós priorizamos o nosso negócio, muitas vezes nós priorizamos os nossos filhos, muitas vezes nós priorizamos o nosso lazer, muitas vezes nós priorizamos as nossas vontades, muitas vezes nós priorizamos outras coisas e deixamos Deus em último plano nas nossas vidas.
Deus quer ser prioridade. Deus ele quer ser primeiro. Deus quer exercer primazia. Buscai ao Senhor de todo o seu coração. O primeiro mandamento é: ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua vontade, com tudo que você tem. O Senhor tem que exercer a primazia na sua vida. Não pode ninguém, nem você mesmo, exercer a primazia na sua vida. Primeiro eu, depois Deus. Não, primeiro minha família, depois Deus. Não, primeiro minhas finanças, depois Deus. Não, primeiro meus amigos, depois Deus. Não, primeiro meu lazer, depois Deus. Não! Deus tem que exercer o primeiro lugar na sua vida. Deus sempre tem que ser o primeiro. Quando a pessoa dá preferência para o reino de Deus, a Bíblia diz que ela vai receber 100 vezes mais. Olha só o que diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha o que diz aí, Mateus 6, 33. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e as outras, e a sua justiça, e todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Segredo para você ser bênção, meu irmão: coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Aleluia. Às vezes nós queremos que o favor de Deus esteja sobre nossas vidas, mas nós priorizamos outras coisas. Não tem como, irmão. Não tem como você querer ser bênção e querer um favor sobre você se Deus não está exercendo a primazia na sua vida. Olha para o seu irmão e fala para ele: primeiro Deus. Olha o que diz lá em Mateus 19, capítulo 19, versículo 29. Olha o que diz aí também. Olha aí. Olha o que diz aí. Todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos e campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará o quê? A vida eterna. Olha só, aqui o Senhor está falando. Abraão, ele deixou a família dele para fazer a vontade de Deus, para seguir uma ordem de Deus. Ele priorizou Deus. E olha só, Abraão se tornou o quê? Pai de nações. Abraão, quando ele saiu da casa do pai dele, da família dele, da terra dele, para fazer a vontade de Deus, ele era simplesmente, o nome dele era Abrão. Era homem bom. Mas quando Abraão ele resolve abandonar tudo, deixar tudo para obedecer e fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus trocou o nome de Abraão para Abraão, pai de nações. Olha só, aqui se cumpriu na vida de Abraão a promessa de Deus. Olha só, ele priorizou Deus. E hoje nós estamos aqui por causa de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Fala, irmão, você é descendência de Abraão. Você está sendo abençoado pela bênção de Abraão. Glória a Deus. Você está debaixo da bênção que Deus derramou sobre a vida de. Então olha só, priorizar Deus. Quando você prioriza Deus, o favor de Deus é sobre você. Quando você prioriza Deus, você se torna a prioridade de Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele: começa a priorizar Deus. Começa a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Terceira ordem de Deus para Abraão, olha só o que ele diz aí. Volta lá no versículo 1. Versículo 1 de novo, volta lá em Gênesis 12, 1. Olha a terceira ordem de Deus para Abraão. Olha só: e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha só, o que Deus está falando aqui para Abraão? Deus está direcionando a Abraão: olha, eu vou te mostrar o lugar aonde você deve estar. Sou eu quem vou determinar para
para você um lugar aonde você vai ficar, aonde você deve estar. O que é isso? Você tem que colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você tem que estar no lugar aonde Deus quer que você esteja. Você tem que estar no lugar aonde Deus tem revelado, aonde Deus quer que você esteja, é o lugar aonde você deve estar. Eu tenho certeza que Abraão, ele sentiu saudades. A vontade de Abraão talvez não seria sair da onde ele estava, lá no meio dos parentes dele, mas Abraão, ele se submeteu à vontade de Deus. Você tem que aprender isso. Você tem que parar de ficar olhando muitas vezes para o lugar dos outros, para onde os outros estão, para aonde que essa pessoa está. Eu gostaria de estar no lugar dessa pessoa. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria, mas o que você tem que procurar, se você quiser o favor de Deus para você, é você procurar estar aonde Deus te colocou, aonde Deus te mandou, aonde Deus quer que você esteja. Em todas as áreas da sua vida, o que você precisa priorizar é que você fique no lugar aonde Deus quer que você esteja. Sabe por quê? Porque senão acontece como o profeta Jonas. Jonas, o que ele fez? Deus mandou ele para onde? Para Nínive. E Jonas foi para onde? Para Tarsis. Jonas não quis o lugar, não quis ir e nem estar no lugar que Deus queria que ele estivesse. Jonas quis ir para onde ele queria. Todas as vezes que nós vamos contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus quer que nós estejamos, nós vamos procurar, no meio do nosso caminho vão aparecer o quê? Tempestades. Todas as vezes que você sai do propósito de Deus para a sua vida, todas as vezes que você foge do lugar que Deus estabeleceu para você, você vai estar arrumando confusão, você vai estar trazendo problemas, você vai estar procurando dificuldades. Então, o segredo para você ter o favor de Deus é estar aonde Deus quer que você esteja. Olha para o seu irmão e fala para ele: você está no lugar que Deus quer que você esteja? Você está ocupando a função que Deus determinou que você ocupe? Pergunta aí para o seu irmão: você está ocupando a função que Deus quer que você ocupe? Você está andando de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para você? Aleluia! Aleluia! Você sabe por quê? Porque o lugar que Deus quer que você esteja é onde você vai desenvolver o seu potencial, é onde você vai desenvolver, onde você vai crescer, é onde você vai avançar, é onde você vai desfrutar do favor de Deus sobre você. Deus não tem compromisso com a sua vontade. Olha para o seu irmão e fala para ele: Deus não tem compromisso com a sua vontade. Deus tem compromisso com o propósito dele na sua vida. Aleluia! Deus tem um propósito para você. Olha para o seu irmão e fala para ele: Deus tem um propósito para você. Deus tem um compromisso com esse propósito para você. Ei, olha para mim. Deus escreveu uma história para você, meu irmão. Quantos creem nisso? Amém. Ele escreveu uma história para você. E nessa história que Deus escreveu para você, tem todo o favor de Deus para que você seja uma bênção. Agora, quando você quer reescrever a história de Deus, Deus não tem compromisso com o que você está escrevendo para você. O favor de Deus para, porque Deus já escreveu a sua história. E Deus, na sua história, Ele fez a história que Deus escreveu para você, é para desenvolver todo o potencial que Ele enxerga na sua vida. Tem coisas na sua vida que você não enxerga ainda, que você não sabe ainda, que você não descobriu ainda. Tem muitas coisas que Deus quer desenvolver na sua vida, por isso que Deus escreveu uma história, um caminho para você. E
E aí, dentro desse caminho que Deus escreveu para você, dentro desse direcionamento, tudo vai colaborar, como diz lá em Filipenses, tudo vai colaborar para o seu bem. Até as coisas ruins que muitas vezes estão acontecendo na sua vida, se você está dentro daquilo que Deus determinou para você, vai colaborar para o seu bem. Aleluia. Amém. Agora, quando eu escolho o caminho, quando eu ando diferente daquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, irmãos, eu só vou criar confusão, eu só vou trazer mais problemas para a minha vida. Eu só vou fazer coisas, criar tempestades na minha vida. E Deus vai deixar, por quê? Porque o intuito de Deus é que você não vá para trás. O intuito de Deus é que você vá para Nínive. Porque lá em Nínive você vai desenvolver o seu dom de profeta. Amém. Lá em Nínive pessoas vão ser abençoadas através da sua vida. Lá em Nínive o poder de Deus vai se manifestar. Amém. Deus vai cuidar de você. Amém. Glória a Deus. Então o terceiro princípio nessa noite para você ser uma bênção é você trilhar o caminho que Deus determinou para você. Aleluia. O terceiro princípio é você estar aonde Deus mandou você estar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então olha só, quando você põe esses três princípios em prática na sua vida, quando você obedece a Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e quando você fica onde Deus mandou você estar, aí vem as promessas de Deus para você. Aí as promessas começam a se realizar na sua vida. Olha no versículo 2 que diz aí, olha as promessas. Olha só, a primeira promessa de Deus para Abraão: farei de você um grande povo e te abençoarei. Primeira promessa é que Deus vai fazer de você um grande povo, uma grande nação. Olha, o crente deve depender da ação de Deus na sua vida. Somente assim nós podemos ser bênçãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Não queira você criar e gerar seus próprios frutos. Não queira você fazer as coisas acontecer na sua vida. Deixa Deus fazer as coisas acontecer na sua vida. Porque quando nós queremos fazer as coisas acontecer na nossa vida da nossa maneira, isso só vai trazer tristeza, cansaço, e vai acumular lutas e tribulações nas nossas vidas. Mas quando nós deixamos Deus agir e Deus fazer nas nossas vidas, o resultado é o que? É bênção. Nós vamos ser bênção na vida de outras pessoas. Quando Deus está fazendo na sua vida, você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Você só vai poder se abençoar, você só vai poder frutificar da maneira que não vai trazer dores para você, quando Deus é quem faz. E olha só, e quando você responde aos princípios, Deus dá uma promessa: olha, farei de você um grande povo. Através de você, pessoas serão abençoadas. Quantos querem ser abençoados? Porque quando você quer fazer alguma coisa, olha só, você não pode fazer nada sozinho. Olha o que diz lá no Salmo 127, versículo 2. Versículo 2, olha o que a Bíblia diz aí. Olha a diferença. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem? Não. Olha só, quando você quer fazer as coisas da sua maneira, a Bíblia está falando que isso é inútil. Isso é inútil. Fazer as coisas sem a direção de Deus é inútil. Olha lá o que diz lá no Salmo 124, um pouquinho para frente, do 1 ao 3. Olha a diferença de quando você está fazendo debaixo do favor de Deus. Tudo que você faz,
está debaixo do favor de Deus. Olha o que diz aí. 124, 1 até o 3. Aí, olha aí o que diz aí. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel repita, pode passar. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. Tem um outro versículo que diz que aos seus amados o Senhor dá a provisão, o Senhor dá a bênção enquanto eles estão dormindo. E olha só, se você não está debaixo do favor de Deus, quando seus inimigos te atacarem, você vai ser derrotado. Mas se você está debaixo do favor de Deus, o que vai acontecer? O Senhor é contigo, meu irmão. Seus inimigos nunca vão ter êxito sobre você, sobre a sua vida. Então olha só, o Senhor quer fazer de você nessa manhã uma grande nação. O Senhor quer que através da sua vida, a vida seja abençoada. Você precisa colocar esses princípios em prática. Sabe por quê? Senão você vai se tornar como muitas pessoas por aí, ficar correndo atrás da bênção do Senhor. O que a Bíblia promete para você não é que você vai correr atrás das bênçãos. O que a Bíblia promete para aqueles que andam de acordo com os princípios que nós estamos falando aqui nessa manhã, é que as bênçãos vão correr atrás de você. Fala para o seu irmão, para de ficar correndo atrás de bênçãos. Na realidade, fala assim para ele assim, ó, para de ficar correndo atrás de problema. Deixa as bênçãos correr atrás de você. Quantos querem que as bênçãos corram atrás de você? Ah, meu irmão, quando você acordar de manhã, já vai ter um prato te esperando. Se acordar de manhã, vai ter notícia boa te esperando. Vai ter coisa na sua vida que você não vai precisar nem orar. Só que você pensar já vai acontecer na sua vida. Isso é favor de Deus. Isso é favor de Deus sobre você. Segunda promessa de Deus a Abraão, olha aí, volta lá para o versículo 2 lá. Gênesis 12, 2, olha o que diz aí. E te abençoarei. Vai, está escrito lá, olha lá. Te abençoarei. Olha o que diz aí. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Olha só, o crente que anda debaixo do favor de Deus, ele tem que abençoar outras pessoas. Olha para o seu irmão e fala, você tem abençoado outras pessoas? Você tem abençoado pessoas? Tem pessoas que estão sendo abençoadas pela sua vida? Agora, nós só podemos, presta atenção aqui, nós só podemos nos tornar bênção para outras pessoas se Deus antes nos abençoar. Do contrário, nós não podemos abençoar ninguém. Talvez você não tenha conseguido abençoar outras pessoas porque você está precisando ser abençoado. Mas nessa noite Deus vai mudar a sua história. Nessa manhã Deus vai fazer na sua vida. Nessa manhã o Senhor vai mudar o rumo. Você não vai para Tarso, você vai entrar em Nínive agora. E a bênção do Senhor vai ser sobre você. Um novo ciclo, eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã. O profeta do Senhor, um novo ciclo se inicia hoje na sua vida. Onde você não vai correr atrás de bênçãos, elas vão vir até você. E aonde você vai ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Receba aí em nome de Jesus. E a terceira promessa de Deus para Abraão. Olha o que ele diz aí. Tornarei famoso o teu nome. Em outra versão diz assim: engrandecerei o seu nome. Deus elevou o nível da vida de Abraão. Em 4 aspectos Deus elevou o nível de vida da vida de Abraão. Primeiro, ele ocupou uma posição de destaque na galeria dos heróis da fé. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 4. Romanos 4,16, olha o que diz aí.
Romanos capítulo 4, versículo 16. Olha só, por essa razão a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência de quem? De Abraão. Não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós. Pode passar do versículo 17. Como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações. Olha só, Deus elevou o nível de Abraão. Olha só, perante aquele ao qual creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se já existissem. Pode passar. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu na esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme lhe havia sido dito, assim será a tua descendência. Aleluia! Olha só, Abraão foi colocado numa posição de destaque. Se você der as respostas corretas para Deus hoje, o Senhor vai te colocar numa posição de destaque. O Senhor vai fazer com que você seja reconhecido como uma pessoa que abençoa, como um abençoador. Aleluia. Olha só, Abraão, ele se destacou por suas atitudes pacíficas. Olha só, Abraão, chegou uma hora que Abraão estava sendo tão abençoado, ele e o seu sobrinho Ló. A Bíblia diz que Abraão chegou um momento que não estava dando mais os pastores de Ló com os pastores de Abraão, não estava dando mais para eles conviverem juntos. Por quê? Porque a terra já era pouca para os dois. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Abraão chamou a Ló. E Abraão falou para Ló: olha, já não dá para nós andarmos mais juntos porque a terra é pequena. Então escolhe um lado, eu escolho o outro. Abraão não brigou por lugar nenhum. Abraão, ele simplesmente pacificou o problema. Olha só, ele foi reconhecido porque ele era um cara que tinha atitudes pacíficas. Olha só, atitudes de coragem. Olha só, quando Ló foi se afastou de Abraão, foi para outro lugar, foi lá para Sodoma, a Bíblia diz que outros reis vieram lá e levaram Ló cativo, levaram todas as cidades lá cativas. A Bíblia diz que Abraão, ele juntou 318 homens e foi lutar contra 5 reis, com 318 homens da sua casa. Abraão, ele era um homem de coragem. Olha só, ele não teve medo de enfrentar reinos. Com somente 318 homens da sua casa, Abraão foi lá e venceu 5 reis. Trouxe de volta todos os despojos, trouxe de volta o seu sobrinho, trouxe de volta tudo aquilo que aqueles reis tinham roubado na guerra. Abraão se tornou um homem de coragem. Se você estiver debaixo do favor de Deus, você vai fazer coisas que você nem imagina que você pode fazer. O Senhor vai derramar sobre a sua vida um espírito de coragem. O Senhor vai derramar sobre você uma unção poderosa, que você vai fazer coisas que você vai olhar e falar: uau, não acredito, fui eu que fiz isso. Só pode ter sido por favor de Deus na minha vida para acontecer isso através de mim. E olha só, então olha só, a bênção de Deus era sobre Abraão, que ele tinha uma coragem. A Bíblia diz também que quando Deus foi lá trazer julgamento sobre Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Abraão, ele intercedeu por aquelas pessoas, principalmente por seu sobrinho e a família dele. Abraão, ele começou a falar com Deus: não, Senhor, se tiver lá 100 pessoas, o Senhor vai matar? Não, Abraão, se tiver 100, não mata. Se tiver 50, o Senhor vai matar? Não, se tiver 50, não mata. Se tiver... E Abraão, ele fez o quê? Ele foi um intercessor. Quem é uma bênção na vida de outras pessoas, ele se torna um intercessor. Ele ora para que outras pessoas sejam abençoadas. Ele se preocupa com a vida de outras pessoas. Ele quer ver outras pessoas bem também. E ele vai até a Deus interceder e pedir não só para ele, mas ele vai até a Deus e pede para que outras pessoas sejam abençoadas. Deixa eu perguntar para você: por quantas pessoas você tem orado nesse tempo, pedindo para que Deus abençoe, para que Deus coloque as suas mãos, para que Deus faça?
Então esse é o tempo de você orar, interceder para que outras pessoas sejam salvas, libertas, transformadas e abençoadas. Amém. Terceiro, Abraão, ele se destacou por sua individualidade ao demonstrar que era um homem excepcionalmente obediente a Deus e de muitíssima fé. Então olha só, Abraão, por isso que ele foi chamado pai da fé, porque não existe ninguém que teve aqui nessa terra tamanha fé como Abraão teve em Deus. A fé de Abraão era tamanha que Deus pediu seu filho em sacrifício. E quando Deus pediu, Abraão não titubeou. Abraão, ele foi lá, ele pegou o menino, pegou a lenha, colocou na carroça e foi para o monte sacrificar o seu filho. E a Bíblia diz que quando chegou lá, ele, mesmo o filho fazendo um monte de perguntas, mesmo com o coração doído, mas Abraão tinha fé. Ele foi lá, ele colocou o menino no altar, e quando ele foi ali para sacrificar o menino, a Bíblia diz que Deus interviu. Por que Abraão fez isso? Teve coragem de sacrificar o seu filho, porque ele amava a Deus, ele conhecia quem era Deus. E Abraão, ele tinha uma fé. A fé de Abraão é que ele cria que Deus poderia ressuscitar. Depois do sacrifício, Deus poderia ressuscitar novamente Isaac. Esse era um homem de fé. Abraão se destacou na fé, e eu quero declarar que você também vai se destacar na fé nesses dias. Olha só, fé é trazer à existência aquilo que não existe. Eu declaro que coisas que ainda não existiam na sua vida, através da fé, vão acontecer. Coloque fé, exerça fé, porque Deus vai trazer sobre você, porque você é abençoado. Olha para o seu irmão e fala: você é um abençoado. E a quarta coisa que Deus engrandeceu o nome de Abraão. Abraão se destacou. Essa aqui todo mundo gosta, essa aqui todo mundo quer. Abraão se destacou com seus bens materiais. Abraão era um homem muito rico. A palavra de Deus diz que Abraão, ele era um homem muito rico. Olha só, prosperidade de Deus virá sobre a sua vida. Porque para você ser bênção na vida de outras pessoas, você precisa prosperar também financeiramente. O Senhor quer que você seja bênção na vida de outros. Emprestarás a muito. Eu quero declarar isso para você. Levante sua mão, eu quero declarar. Você vai emprestar a muitos. Amém. E você não vai tomar emprestado de ninguém. Amém. Em nome de Jesus. Só que você não vai ser agiota. Amém. Você não vai ser agiota. Você vai emprestar sem cobrar juros. Amém. Na realidade você não vai nem emprestar, você vai dar. Amém. Em nome de Jesus. Quantos recebem isso? Aleluia. Então olha só. Deus, ele prosperou muitíssimo Abraão. Ele era um homem extremamente obediente a Deus. Então Deus pôde liberar recursos sobre a vida de Abraão. E Deus também quer liberar recursos sobre a sua vida. Mas você precisa aprender a obedecer a Deus. Você precisa aprender a priorizar a Deus. Você sabe por quê, irmãos? Porque não adianta Deus te abençoar e Deus não for prioridade na sua vida. Se Deus não for primeiro na sua vida, se Deus te abençoar sem você reconhecer Ele como primeiro na sua vida, você vai se tornar escravo da sua riqueza. Mamão vai te enganar. Mamão vai te enganar. Porque, olha só, quem conhece a Deus, presta atenção, quem prioriza a Deus, ele não se vende. Quem prioriza a Deus, ele sabe que tudo que ele tem vem de Deus, que a maior riqueza na vida dele é Deus. Aleluia. Agora, quem não prioriza a Deus, se Deus abençoa e derrama a riqueza sobre ele, ele se torna escravo. E a riqueza, presta atenção, pega essa chave. Parecendo um coach agora, né? Pega essa chave.
A riqueza, o dinheiro é para te servir. Deus, ele libera riquezas para que o dinheiro te sirva e não para você ser escravo e servo do dinheiro. Quando você não entende quem é Deus, você se torna escravo do dinheiro. Mas quando você conhece e reconhece quem é Deus, você coloca o dinheiro para ser seu escravo. Quando eu sou escravo do dinheiro? Quando tudo que eu faço é pelo dinheiro. Eu deixo de descansar por causa do dinheiro. Eu deixo de ir na igreja por causa do dinheiro. Eu não durmo direito por causa do dinheiro. Eu priorizo coisas erradas por causa do dinheiro. Meu escravo. Tudo na vida dele gira em torno do dinheiro. Ah, pastor, vamos para o retiro? Vamos para o retiro de R$200. Ah, não, é muito caro. Tem dinheiro, mas não quer pagar. Vamos fazer um evento, vamos fazer um culto, vamos. Mas eu não posso. Porque tem que trabalhar. Então olha só, você não pode ser escravo. Deus vai derramar riqueza sobre você. Aleluia! Eu declaro, profetizo, o Senhor tem falado. Ele vai liberar bênçãos na vida financeira de todo mundo. Mas você não pode ser escravo. A prioridade tem que ser Deus na sua vida. Aparece um negócio. Olha aqui, não pode acontecer. Aparece algo, um negócio para você. Que você olha assim, nossa, isso aqui eu vou ganhar dinheiro, mas isso aqui eu tenho que fazer uma escolha. Olha, se eu pegar esse trabalho, eu não posso ir na igreja. Se eu pegar esse trabalho, eu tenho que abrir mão de liderar, de estar na célula, de estar isso, de estar aquilo. E aí você tem uma escolha a fazer. Quem vai ser Senhor da sua vida? Quem exerce o primeiro lugar da sua vida? Então você precisa ter isso bem claro, porque senão não vem a bênção na vida financeira. Abraão, ele deu o que ele tinha mais de precioso, e não o mais de precioso que Abraão tinha, não era os bens dele. Abraão, o mais precioso que ele tinha era o filho. E o filho era aquilo que era mais precioso para ele. E ele foi e entregou para o Senhor. Porque ele tinha Deus como prioridade. Que o Senhor seja prioridade na sua vida. E por último, olha o que ele diz aí. Volta lá, 12. Gênesis 12. Olha o que diz aí para nós encerrarmos. Por último, Deus diz para Abraão: se tu serás, 12:2. Olha o que ele diz lá. E tu serás uma bênção. Olha para o seu irmão, diga isso para ele. Declara isso sobre a vida do seu irmão aí agora. Vai lá. Declara isso sobre a vida do seu irmão aí. Eita Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Profetiza aí sobre a vida da sua mulher agora. Vai lá. Tu serás. Profetiza aí sobre a vida do seu marido agora. Vai lá, declara aí sobre a vida do seu marido. Profetiza aí sobre a vida dos seus
uma bênção, deveria ser o diabo. O diabo você vai ser uma bênção. Por que o diabo vai ser uma bênção? Porque quando o diabo tentar contra você, o Senhor vai transformar isso em bênção. Você não pode ter ninguém que você não gosta. Olha para o seu irmão e fala: você quer ser uma bênção? Você tem que gostar de todo mundo, até dos seus inimigos. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Amém. Sei que vocês estão animados. Não fala de bênção, vocês vão ficar tudo animados. Quando fala de cruz, eu vou até o perdão lá no final. Olha aqui. Abraão, através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas. Jesus veio da descendência de Abraão. E através de Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas. Glória a Deus. Olha só, eu quero concluir nessa manhã. Eu queria que você ficasse de pé. Fica de pé. E eu e você possamos ser bênção em qualquer lugar que nós estivermos. Nós possamos falar de Jesus a todos que ainda não o aceitaram como Salvador. Que o nosso testemunho de vida e a nossa influência em todos os aspectos sejam bênção para outras pessoas. Levante suas mãos. Que a comunidade Ágape de Santo André, aonde quer que for, e você é a comunidade Ágape de Santo André, aonde quer que for, aonde quer que esteja, seja bênção. Que as pessoas possam olhar para você e ver Jesus. Encontrar o caminho da felicidade e da transformação. E onde você colocar as suas mãos, a prosperidade do Senhor vai descer. O favor do Senhor seja sobre você, sua casa, sua família. Que pessoas sejam abençoadas através de você, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para você.